Que dia é esse? Aonde o teu querido Espírito Santo entrega o dom do Espírito Santo aos santos. Quando eu leio Efésios 1, 13 e 14, o apóstolo Paulo revela uma das mais preciosas verdades para a vida do cristão. A entrega do dom do Espírito Santo aos santos. Ele escreve que também vos, depois de ouviste as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, ao qual é o Senhor da nossa herança, até o resgate da possessão adquirida, para o louvor da tua glória. Esse versículo descreve o Espírito Santo dando a todos os crentes o selamento e a garantia da salvação e da esperança eterna que Deus prometeu aos seus filhos. Mas qual é a base bíblica que eu tenho para ler essa palavra? A entrega do Espírito Santo. É a central na teologia cristã, especialmente as cartas de Paulo, em Efésios 1, versículo 13 ao 14. O Espírito Santo como penhor de nossa herança, isto é, a garantia de que as promessas de Deus para os seus filhos serão cumpridas. Quando uma pessoa crê em Cristo, ela é selada com o Espírito Santo. Isso é a marca de uma transformação espiritual profunda e um vínculo eterno com Deus. O ato de ser selado com o Espírito Santo tem vários significados. O primeiro, a identificação com Cristo. O selo do Espírito Santo é um sinal de que as pessoas pertencem a Deus. É um sinal que foi escolhido por ele, foi marcado para a salvação, e esse é o selo da autenticidade, mostrando que o crente é genuinamente parte de uma família de Deus. O segundo ponto é a garantia da promessa. O Espírito Santo é descrito como penhor, ou seja, uma garantia de que as promessas de Deus, especialmente a promessa de vida eterna, serão cumpridas. Ele assegura que os cristãos, que apesar das dificuldades da vida, a salvação e a herança eterna são certas, pois foram garantidas por Deus. Terceiro ponto, a presença de Deus em nós. O Espírito Santo também é o testemunho da presença contínua no cristão. E qual que é a prova disso? João 14, 17, no Evangelho, diz: Jesus promete que o Espírito Santo habitará nos seus discípulos, dizendo: o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse é o dom do Espírito Santo. É uma prova tangível de nossa identidade em Cristo. Ele nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos guia, ensina e fortalece e transforma, levando-nos à santificação e ao cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. O significado do Espírito Santo. Qual que é o significado? Sem dúvida, é uma das maiores bênçãos da vida cristã. Ele não apenas nos sela como os filhos de Deus, mas também nos concede o poder para viver de acordo e da maneira que agrada a Deus. O Espírito Santo é a força ativa que opera dentro do cristão, ajudando-o a viver conforme a vontade de Deus. A presença do Espírito Santo em nós é, na verdade, a presença de Cristo esperando e operando em nossos corações, transformando-nos à imagem de Cristo. Em Atos 1:8, Jesus diz aos seus discípulos: mas receberei o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo capacita os crentes a serem testemunhas de Cristo e a levar o Evangelho ao mundo.
E esse poder não apenas para pregação, mas também para viver uma vida que reflete os valores do reino. Além disso, o Espírito Santo é o agente da santificação. Ele que nos capacita a viver uma vida santa, a obedecer os mandamentos de Deus e a refletir o caráter de Cristo em nossa vida no dia a dia. Como diz Paulo em Gálatas 5, 22 a 23, o fruto do Espírito, como amor, como alegria, como paz, como paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são evidências claras da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que maravilha! O Espírito Santo é o principal meio pelo qual os cristãos experimentam a presença de Deus e são transformados. A principal obra do Espírito Santo é a transformação interior do cristão. A presença do Espírito Santo não é meramente uma experiência emocional, mas uma transformação real da sua natureza humana. Segundo ponto, a ação do Espírito Santo no coração. Ela abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver a beleza e a glória de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos dá desejos espirituais, despertando em nós um amor verdadeiro por Deus e pelas coisas do reino. Terceiro ponto, a garantia da salvação. A garantia interna da salvação. E ele escreve assim: onde há a operação do Espírito Santo, há uma certeza interior inabalável de que somos filhos de Deus. A obra do Espírito Santo no cristão traz a certeza que ele pertence a Deus e que a salvação é um fato consumado. Que Deus maravilhoso! Qual que é a necessidade do Espírito Santo para a santificação? A santificação, ela é impossível sem a presença do Espírito Santo. Nós podemos destacar nessa manhã que somente o Espírito Santo pode capacitar ao cristão viver em santidade e a refletir o caráter de Cristo. Somente o quinto ponto, somente o Espírito Santo pode agir como consolador e guia. Santo e um consolador. É aquele que nos traz paz e segurança, mesmo nos momentos de sofrimento. Ele guia o cristão em uma jornada espiritual, ensinando a vontade de Deus e capacitando a viver de acordo com essa vontade. O Espírito Santo, no sexto ponto, é a efusão do Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo no cristão é uma experiência tão profunda na vida do cristão que ela encoraja o cristão a buscar uma experiência renovadora do Espírito Santo em uma vida diária que os leve a uma maior intimidade com Deus. Que maravilha! E como eu vou aplicar isso na minha vida hoje? A doutrina do dom do Espírito Santo tem implicações profundas e práticas na vida do cristão e na vida cristã. Primeiro ponto, agarre-se à garantia de sua salvação. A presença do Espírito Santo é a garantia de que somos filhos de Deus e que a nossa salvação está segura. Quando o cristão enfrenta dúvidas ou dificuldades, ele pode se lembrar que o Espírito Santo é o selo que confirma nossa relação com Deus. Busque a santificação, segundo ponto. O Espírito Santo é o agente de santificação, portanto, cada cristão deve ser sensível à sua voz e permitir que ele o transforme dia após dia para viver de maneira mais semelhante a Cristo. Terceiro ponto. Seja uma testemunha de Cristo. O
O Espírito Santo nos capacita para sermos e para testemunhar ao mundo dele. Ele nos dá o poder para pregar o Evangelho e para viver de maneira fiel e para realizar as boas obras preparadas por Deus. Quarto ponto. Ore por um avivamento espiritual. Devemos buscar uma experiência contínua e profunda com o Espírito Santo. A oração por avivamento espiritual deve ser uma prioridade, permitindo que ao Espírito Santo que ele nos renove, que nos faça viver mais plenamente para Deus. Quinto ponto. Confiança nas promessas de Deus. Em momentos de dificuldades, o Espírito Santo é o nosso consolador, guia. E podemos confiar em suas promessas e apoiar na certeza que ele está conosco em todas as circunstâncias. Ao entregar o meu coração ao Senhor, eu sei que o Senhor Jesus trouxe para mim o dom do Espírito Santo, que é uma das maiorias das bênçãos que o Senhor tem trago para aqueles que estão ouvindo nessa manhã essa palavra. Eu sei, ó Pai, que o Espírito Santo é a garantia de nossa salvação. Eu sei, Pai, que o agente da nossa santificação é o Espírito Santo. E é o poder dele que nos capacita para viver e testemunhar Cristo para o mundo. Espírito Santo, é através dele que Deus habita em cada coração que está ouvindo essa mensagem transformadora nessa manhã e nos guia a expectativas de uma vida cristã que nos aproxima com o teu caráter. Querido Espírito Santo, que possamos viver plenamente na presença e que o poder do Espírito Santo possa nos ajudar a ser moldado à tua imagem. Ah, querido Espírito Santo. O hino 290 diz, querido Espírito Santo, Espírito Santo, vem com o teu poder. Vem nos guiar e nos ensinar a viver. De Cristo em Cristo, nossa vida será como o teu auxílio. E em ti sempre confiará, e eu confiarei. Espírito Santo, guia o nosso ser, e com teu poder nos fortalece a crer. Nos ensina a amar. A ser teu instrumento. E em Cristo viver e ser renovado novamente. Esse hino Espírito Santo chama a presença do Espírito Santo na nossa vida nessa manhã. Para que possamos reconhecer a tua importância na vida do cristão e na nossa transformação contínua. Que este seja um lembrete diário da nossa necessidade ao Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.